Vamos lá. Falando sobre as diferenças do Google AdSense e do Google Ad Exchange, né? Todo mundo confunde e tenta buscar entender de uma forma simples e fácil, né? Qual que é a diferença entre as duas? Sendo que os dois são do Google, né? Os dois processos gerenciados, eles são gerenciados pelo Google, né? Mas então, Ítalo, você consegue elencar para mim as principais diferenças entre uma e outra? Claro, sem problema nenhum. A primeira dessas foi que eu falei com vocês, o AdSense é uma plataforma self-service ads, ou seja, você mesmo consegue desenvolver, né? E no Google Ad Exchange você precisa de um parceiro. Mas, falando sobre as especificações, né? No AdSense, toda essa plataforma, ela tem uma demanda server-side. Então, todo o processo ele é desenvolvido dentro dos servidores do Google, enquanto uma Ad Exchange ele acontece client-side. Então, todo esse processo de leilão, etc., corre tudo dentro, através de códigos de JavaScript, dentro do navegador do usuário. Então, o usuário ele precisa, tudo aquilo ali acontece dentro do navegador dele. Então, a latência, né, ela tende a ser um pouco maior do que a latência do AdSense. Então, normalmente os anúncios do AdSense eles são mais rápidos, né, justamente por causa disso, porque todo esse processo ele é desenvolvido dentro de servidores, diferentemente do Ad Exchange, que acontece no client side, né, no lado do cliente, né, no navegador do cliente ali, beleza? A segunda característica, talvez seja uma das mais importantes dela, né? É a forma de negociação da mídia, né? Então, como eu vou comercializar a mídia? No AdSense, se você for olhar, se existem outras formas de negociação, mas a grande maioria de comercialização de mídia ali, ela é baseada em CPC. O que isso quer dizer? Que o publisher, né, que ele utiliza o AdSense para fazer o processo de monetização dele, ele só vai ganhar o dinheiro de fato quando o usuário clicar no anúncio dele. Então, se você tiver, sei lá, 1.000 impressões no seu site, mas ninguém clicou, você não vai ganhar nem um centavo no modelo de CPC. Diferentemente da Ad Exchange. A Ad Exchange, né, você negocia o volume da sua mídia, né, baseado em eCPM, né, que é o custo efetivo por 1.000 impressões. Então, se você teve 1.000 impressões, né, e ninguém clicou nas suas 1.000 impressões, não tem problema nenhum, você recebeu pela impressão e não pelo clique do usuário. Lembrando uma coisa que eu nem coloquei aqui, mas é importante, né? No AdSense, você não tem, como a comercialização ela é baseada em CPC, você não tem condições de dar refresh no seu inventário, ou seja, criar uma nova venda de inventário, porque já que o anúncio ele é comercializado via CPC, né, não faz sentido. Ele vai tentar ficar o máximo possível ali para o usuário clicar. Agora, na Ad Exchange, eu já tenho condições de fazer o refresh, porque o anúncio ele é comercializado por impressão. Então, se eu ter 5 refreshes, eu vou vender 5 anúncios diferentes, não tem problema nenhum se for clicado ou não foi clicado. Tá bom? Vamos lá, o AdSense ele é uma plataforma muito simples e intuitiva, então não tem processo complexo demais. Você vai entrar, é uma plataforma que de fato demanda ali um conhecimento mínimo, um entendimento de como funciona, mas ela é muito mais simples que uma plataforma do Ad Exchange, que é uma plataforma completamente complexa, né? Ela é difícil de lidar, tem muitas questões de configuração e qualquer coisa que você configure errado ali, ou o seu anúncio não entrega, ou ele entrega com certas restrições. Entendeu? Então você precisa de alguém que entenda daquela plataforma do Ad Manager para fazer uma Ad Exchange funcionar bem. Perfeito? O AdSense ele é uma demanda reduzida. Normalmente o Google, quando ele faz a vinculação do AdSense, né, ele entrega somente para quem investe em anúncio no Google Ads, que é a stack de advertising do lado de compra dele. Né? E ele não entra uma demanda grande de DV360, tá? Diferentemente da Ad Exchange. A Ad Exchange ele já tem uma demanda ampla de all business, ou seja, quem investe na stack de advertising do Google, tanto no Google Ads quanto no DV360, que é a plataforma mais robusta do Google para comprar mídia, então as grandes marcas que utilizam agência de publicidade normalmente utilizam a plataforma do DV360, né? A demanda da Ad Exchange ela atende todo esse processo. Ainda tem mais situações como Open Bidding também, que faz sentido ter acesso somente pela Ad Exchange e não pelo AdSense. Tá? O AdSense qualquer um pode utilizar. Então, qualquer pessoa que quiser entrar lá
abrir sua conta. Ela não depende de ninguém para poder fazer isso. Só precisa ter um e-mail, solicitar a abertura da sua conta, fazer a configuração, aprovar o seu site e conseguir monetizar via anúncio pelo seu site lá, cadastrar os seus dados financeiros para realizar os recebimentos. Então, é completamente self-service a plataforma. Diferentemente da Ad Exchange, né? Você pode até criar uma conta do Google Ad Manager, mas para vincular uma Ad Exchange e de fato entregar a demanda de mídia programática do Google, você vai precisar de um parceiro de canal, né? Então, ou seja, você tem que entrar em contato com parceiros de canais para que parceiros de canais do Google para que esse parceiro ele consiga fazer um contrato com você e te abrir essa demanda de uma Ad Exchange. Perfeito? No AdSense, você tem um controle do inventário muito limitado. Eu coloquei menor ali, mas é limitadíssimo. A única coisa que você pode fazer foi o que eu falei: ligar o Auto Ads ali, ou criar alguns blocos de anúncio em específico, tá? Com tamanhos específicos e tudo mais. E você pode posicionar eles, pode criar vários blocos, né? Posicionar de maneira diferente, mas ele é uma situação que você não tem controle nenhum. Né? Enquanto lá no Ad Exchange, você tem um controle maior desse inventário publicitário. Você consegue criar diversos aspectos diferentes, inventário de vídeo, de native, de display, de tamanhos diferentes. Então, ele tem diversos tamanhos diferentes que se aceita para aquele tipo de bloco de anúncio. Então, são inúmeras configurações a mais de inventário que a Ad Exchange e o Google Ad Manager possuem à frente do AdSense. Okay? O AdSense ele não possui custom target. O que é isso? São condições de você utilizar key value para fazer, por exemplo, atribuição de receita. Então, quantas pessoas que eu imprimi anúncio, por exemplo, vindo de uma campanha do Google Ads, por exemplo, ou do Facebook Ads, ou de uma campanha de e-mail do Active Campaign. Né? Eu não consigo fazer isso no Google AdSense e no Google Ad Exchange. Eu consigo fazer essa atribuição, então eu tenho os key values ali, consigo declarar esses key values, inclusive tirar eles em relatórios. Né? No Google AdSense, eu não possuo regra de preço. Eu só coloco meu inventário lá. Se vender, vendeu. Se não vendeu, não vendeu. É isso aí, seja o que Deus quiser. Diferentemente da Ad Exchange, né? Onde eu consigo controlar a inserção do meu inventário através de regra de preço. Então, você vai ver ali normalmente no AdSense um match rate muito alto, né? Ou fill rate também muito alto, né? Então, isso acontece demais porque você não controla a regra de preço do inventário. Agora, no Ad Exchange, eu posso controlar essa regra de preço de duas formas diferentes. Tanto como floor price, que é o preço mínimo que eu aceito para cada inventário, quanto como target price, ou seja, o preço médio que eu vou aceitar por aquele inventário. Eu aceito bids mais altos, mais baixos, mas no final do dia o Google vai me entregar um preço médio daquele que eu tinha determinado. Perfeito? No AdSense existe um risco muito grande de escala. Então, quando você vai escalar o seu negócio, principalmente utilizando o tráfego pago, né, o usuário que advém ali para o seu site através do tráfego pago, ele é um usuário muito quente. Então, a tendência dele em clicar em anúncios, né, já que ele chegou no seu site clicando no anúncio, é uma tendência muito alta. Então, isso vai aumentar o CTR, né, o click-to-rate, ou seja, o cliques em anúncios impressos dentro do seu site, talvez de forma muito rápida, e existe, é automático isso, tá? O Google AdSense, ele já tem ali o mecanismo de proteção, onde ele identifica um spike, ou seja, uma elevação rápida de métricas como o CTR, por exemplo, né? Lembrando que o Google AdSense, ele vai te pagar através de cliques em anúncios, né? E ele pode restringir a sua conta, ou seja, ou diminuir a demanda de advertising para aquela conta, ou até mesmo travar aquela conta e banir aquela conta, ou seja, você perder aquela conta e todo o dinheiro que está lá dentro. Imagina como é complicado isso. E como na Ad Exchange a impressão ela é via CPM, né? Então, não importa o quanto o usuário clica, você não vai receber se tiver clique ou não tiver clique, né? É uma forma mais segura de você escalar, né, o seu negócio, porque se você escala através de tráfego pago, o usuário naturalmente vai acabar clicando mais, ou determinados blocos de anúncio, o usuário vai acabar clicando mais também, né? Tipo blocos do topo, né, na primeira dobra ali, ou blocos especiais como interstitial, rewarded, né?
por exemplo, não tem rewarded no AdSense, o CTR ele é maior, então você não vai ter nenhum tipo de problema rodando tráfego pago com CTR alto dentro de uma Ad Exchange. Perfeito? E por fim ali, né, no AdSense, você tem relatórios super limitados. Você não tem condições de quebrar o seu relatório por diversas dimensões diferentes, né? Ou utilizar dimensões diferentes ou métricas diferentes para entrar no seu relatório. Assim, você tem algumas dimensões, ali, se eu não me engano, são 5 ou 6 dimensões diferentes que você pode utilizar. E você tem também algumas métricas ali, se eu não me engano, são 10 ou 12. São poucas métricas. Enquanto no Google Ad Manager, vocês não têm ideia da infinidade de dimensões, infinidade de métricas. Eu já estou nesse cenário já tem um tempo e todo dia eu descubro uma coisa nova, né, nos relatórios do Google Ad Manager. Né? Então, são inúmeras dimensões de métricas onde você pode cruzar informações ali do seu inventário publicitário, né? E você tem insights relevantes com relação à sua operação de anúncio e sua operação de monetização através de anúncio. Perfeito? Então, vamos seguir aqui agora para falar sobre as plataformas de supply side. Tá? O que são plataformas de supply side? São aquelas plataformas que eu falei no início de header bidding, né? Então, o mercado se organizou para criar o mecanismo do header bidding, um leilão que acontece antes, também em tempo real, mas que acontece antes no header do site, né? Um pré-bid ali, antes do leilão com o Google. Então, existe uma pausa para requisição para o Google. Esses caras ali brigam entre eles e quem ganhar ali ele leva essa disputa para disputar com o Google e aí sim entender quem é que vai levar o inventário ou não, beleza?